João recebeu ordem de escrever tudo o que ele havia visto e ouvido e enviar em cartas a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas existiam nos dias de João, na Ásia Menor, mas elas também representam no Apocalipse 7 períodos pelos quais passaria a igreja, o povo de Deus, desde os dias da morte de Cristo, no ano 31, até o dia da sua volta. Por isso, hoje, nós vamos estudar a respeito dessas 7 igrejas, os elogios, as reprovações, os conselhos e a promessa que Jesus faz para cada período da história do seu povo. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao segundo estudo do livro do Apocalipse. Hoje vamos estudar os capítulos 2 e 3, as 7 igrejas do Apocalipse. Queria convidar você a tomar a sua Bíblia e fazermos agora uma viagem no tempo. João, no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 11, recebeu uma ordem muito interessante. Assim diz o texto: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas são as 7 igrejas do Apocalipse. São igrejas que existiam nos dias de João, na província da Ásia, mas elas também representam 7 períodos pelos quais passaria a Igreja de Deus dos dias de Cristo até os dias da sua volta. Vamos agora dar uma breve olhada nessas 7 cartas escritas por João. Capítulo 2, verso 1, nós temos a carta à igreja de Éfeso. Assim diz o texto: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Em cada uma das cartas, Jesus se apresenta de uma forma diferente. Para Éfeso, ele é aquele que caminha no meio dos candeeiros e tem as 7 estrelas em suas mãos. Os candeeiros representam as 7 igrejas, ou seja, Jesus percorre, junto com o seu povo, a trajetória desta vida. E essas 7 estrelas na mão de Cristo representam os 7 anjos das 7 igrejas, ou seja, os mensageiros de Deus. O próprio Cristo os tem em suas mãos. Esta igreja de Éfeso representa a igreja cristã que vai do período do ano 31, da morte de Cristo, até o ano 100, aproximadamente a morte do último apóstolo. Em cada igreja, Jesus apresenta-se de uma forma diferente, apresenta também uma repreensão, um elogio, um conselho e faz uma promessa. Aqui na carta a Éfeso, no versículo 3, nós encontramos o elogio. Assim diz o texto: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Ao pensarmos nos cristãos de Éfeso que suportaram as provas, logo nos vem à mente Pedro e Paulo, que foram levados para Roma, sentenciados à morte, e finalmente exterminados, mortos, por causa do amor a Cristo. A igreja de Éfeso fala para nós de um período de pureza. A igreja apostólica mantinha as verdades ensinadas por Cristo no seu bojo doutrinário, mas as coisas estavam para mudar. Vamos então para a segunda igreja do Apocalipse, capítulo 2, versos 8 em diante. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver.
A igreja de Esmirna representa o período cristão que vai do ano 100, quando morre João, aproximadamente a data da morte de João, até o ano 313. Agora, no versículo 10, há uma referência direta ao ano 313. A Bíblia diz assim: não temas as coisas que têm de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão a alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esses 10 dias proféticos cumprem-se do ano 303 a 313, com as fortes perseguições movidas contra os cristãos por Diocleciano e Galério. Esses imperadores perseguiram severamente aos filhos de Deus, mas um edito assinado pelo imperador Constantino em 313 pôs fim a esse período, e assim damos início ao terceiro período da Igreja. Chegamos agora à Igreja de Pérgamo. O versículo 12 nos diz assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja de Pérgamo representa o período que cobre do ano 313, com o Edito de Tolerância de Milão, até o ano 538. Dentro desse período, nós temos a queda do Império Romano, com a morte de Rômulo Augusto. A despeito das severas provas que os cristãos também enfrentaram nesse período, há uma promessa para os crentes de Pérgamo. E a promessa é que eles receberão uma pedrinha branca. Nos tempos bíblicos, era muito comum, quando alguém ia ser julgado, a pedrinha branca significava a absolvição e uma pedrinha negra, preta, a condenação. Desta maneira, nós vemos aqui a clara absolvição para aqueles que creem em Jesus Cristo e são fiéis aos seus ensinos. Vamos agora para a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. A igreja desse período cobre dos anos 538 até 1517. O evento importante de 538 é o início da supremacia papal, quando acontece a união da Igreja com o Estado. Já no ano de 1517, surge no cenário histórico Martinho Lutero, aquele monge agostiniano que voltou-se para a Bíblia e começou a restaurar verdades que estavam sendo colocadas em terra pelo papado. Este período foi um período de provas para a Igreja de Cristo, mas Deus abençoou fielmente seus filhos e a Igreja começou a restaurar um importante princípio, o princípio sola scriptura, ou seja, só a Bíblia é autoridade para todos nós. Chegamos então à quinta igreja do Apocalipse. Vamos ler juntos o capítulo 3, verso 1, a igreja de Sardes. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja de Sardes representa o período que vai de 1517, com a Reforma Protestante, até 1798, ano em que o Papa Pio VI foi preso. E assim tivemos fim ao grande período de 1260 anos de supremacia papal. Vamos agora para a sexta igreja do Apocalipse, Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abrirá. A igreja de Filadélfia fala a respeito de reavivamento, e o período que cobre por esta igreja é de 1798 a 1844. De fato, entre 1842 e 1844,
o mundo experimentou um grande reavivamento no estudo da Palavra de Deus. Principalmente as profecias de Daniel foram buscadas e compreendidas. E nós tivemos em 1844 aquilo que nós chamamos de o grande desapontamento milerita. Falta-nos agora apenas a 7ª igreja do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio, mas uma reprovação. Esta igreja é chamada de igreja morna e Deus diz que está a ponto de vomitá-la de sua boca. Mas Deus também tem um conselho para esta igreja. Caso os laodiceanos o atendam, eles passarão por uma experiência de salvação. Apocalipse 3, verso 18 nos diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Este tríplice remédio é a solução para o problema da igreja. Se nós, como laodiceanos, aceitarmos esse conselho, nós não viveremos no estado de Laodiceia, no estado de mornidão espiritual. Por isso, o Apocalipse convida eu e você para aceitarmos aquele que bate à porta. E no versículo 20, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos abrir nosso coração a Cristo, nós que vivemos no período da última igreja e aguardamos a sua volta. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai Santo, muito obrigado por esta promessa à igreja de Laodiceia, de que o Senhor bate à porta. Queremos abrir o nosso coração e te aceitar como nosso Salvador. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.